O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que cria normas mais rigorosas para novos concursos federais, e as recentes declarações do ministro Paulo Guedes sobre a suspensão dos certames em 2020, gerou um clima de incerteza entre os concurseiros. Para ajudar a esclarecer o assunto, a Folha de Pernambuco consultou especialistas que trouxeram informações para tranquilizar e motivar quem está na jornada de estudos rumo à aprovação em concursos. O Decreto 9.739, de 28 de março de 2019, estabelece medidas como mudanças no rigor dos critérios para justificar novos editais, regras sobre o prazo de validade dos concursos, entre outros pontos. Segundo o presidente da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames e professor do SERS, Renato Saraiva, essas medidas podem ser positivas. Em relação ao decreto 9739, ao contrário do que alguns pensaram, ele até trouxe alguns benefícios para o concurseiro, porque há, na verdade, um hiato, uma falta de regulamentação em relação aos concursos públicos. E esse decreto acabou trazendo alguma proteção para os concurseiros, como, por exemplo, fixando prazo entre a abertura do edital e a efetiva realização da prova, um prazo mínimo que garanta a participação e a preparação dos candidatos ao cargo. O grande medo do concurseiro não se deu com a edição do decreto 9739, mas sim com as últimas falas do ministro Paulo Guedes, dizendo que em 2020 não existiriam concursos na área federal. Então é muito importante nós esclarecermos que, quando o ministro Paulo Guedes diz que em 2020 não vai ter concurso, ele está se referindo ao Executivo Federal, ao Poder Executivo Federal. Ele não está se referindo ao Poder Judiciário Federal, muito menos ao Poder Legislativo, porque esses poderes, legislativo e judiciário, são poderes autônomos. Então, é possível em 2020 a realização de concurso para um TRF, para um TRT, para um TRE, para o Poder Judiciário Federal? Com certeza. Para o Poder Legislativo Federal? Também. Para o Tribunal de Contas da União? Sim. Para o Tribunal de Contas dos Estados, para a Prefeitura, para os governos do Estado, para a Justiça Estadual. Todos esses concursos continuam podendo ser realizados no ano 2020. A paralisação, se houver, segundo o ministro Paulo Guedes, é restrita ao Poder Executivo Federal. E mesmo em relação ao Poder Executivo Federal, acho difícil não ser realizado nenhum concurso público. Nós temos aí um déficit, por exemplo, em relação ao INSS, déficit em relação a policiais federais. Então talvez sim, mesmo com essa opinião do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, a necessidade de ser realizado o concurso público. Por outro lado, com a possibilidade, com a iminência da reforma da Previdência, muitos servidores atuais estão requerendo a aposentadoria, com medo de ocorrerem mudanças que afetem a sua própria situação. Então o que está acontecendo? Nesse momento, milhares de servidores estão postulando, requerendo, dando entrada na aposentadoria perante o INSS. O que vai acontecer? Vão surgir milhares de vagas deixadas por esses servidores que vão se aposentar. Então você que é concurseiro, nada de parar de estudar. Ao contrário, continue estudando muito. Se você parar de estudar, é igual um atleta que está se preparando para uma corrida, para uma prova e para. Vai lá para o final da fila. Concurso público não é uma prova de tiro curto, é uma prova de tiro médio para longo. Então você, concurseiro, continue estudando porque com certeza em 2020 nós vamos ter muitos concursos. O analista judiciário e professor de Direito Processual Penal do Espaço Jurídico, Bruno Trigueiro, lembra que em mudanças de governo é natural a suspensão de novos concursos num primeiro momento. O concurseiro ele tem que entender inicialmente que em todo início de governo, principalmente numa transição de governo como a do governo Bolsonaro, em que foi uma transição de certa maneira tumultuada, é natural que os integrantes, primeiro, eles tentem entender a máquina pública, né? Como é que está a situação real do país para só, de certa maneira, tentar abrir inicialmente concurso onde haja uma real necessidade. Não é? Por isso que esse decreto, quando o pessoal fala que o decreto, de certa maneira, veio, né, criar mais rigores à abertura do concurso público, isso é natural para que cada órgão veja onde tem a real necessidade pessoal para então se abrir, né, concurso público onde realmente se precisa. Sendo que isso tem que ser colocado de uma forma que é o seguinte: o fato do governo Bolsonaro, inicialmente, né, restringir um pouco a abertura do concurso, isso não quer dizer que não terá concurso público.
porque isso afeta tão somente o Poder Executivo Federal. E a gente tem que entender que nós temos concursos, né, estaduais, concursos municipais, em tribunais de contas dos estados. Então, de certa maneira, isso vai ter uma certa repercussão no início, devido à transição, até para se inteirar melhor do governo, a nível do Poder Executivo estadual. Né? Mas sabemos que concurso público não se restringe ao Poder Executivo estadual. Você tem o próprio, né, Poder Legislativo federal, o próprio Poder Judiciário estaduais e federais que têm dotações orçamentárias, né, autônomas em relação ao governo federal. Mesmo que a gente fale que inicialmente o governo Bolsonaro, né, ainda tentando entender, né, a real situação do país, tente impedir nesse primeiro momento a abertura de concurso para algumas áreas, tem áreas que são essenciais para todo e qualquer governo, principalmente no perfil governo Bolsonaro, onde ele, de certa maneira, dá uma atenção especial à área de segurança pública. E aí eu acredito que tem áreas, mesmo no governo federal, que não tenha como não se abrir concurso, como o concurso da Polícia Federal, que tem um déficit anunciado pela própria Polícia Federal de mais de 5 mil, né, servidores, concurso para a Polícia Rodoviária Federal, que são áreas aí que o governo Bolsonaro, né, pelo menos pretende inicialmente bater forte, que é a área de segurança pública. O recado que eu dou para os concurseiros, de uma maneira geral, é o seguinte: a gente sempre, em sala de aula, diferencia aquele concurseiro que, de fato, é o concurseiro que eu chamo de concurseiro raiz, né? É aquele concurseiro que estuda, né, se prepara para, então, obter a real aprovação. Estou dizendo isso porque a grande massa do pessoal que faz concurso público, às vezes, espera sair o edital para se preparar, quando, na verdade, a gente sabe que estudar para concurso público é uma preparação de médio a longo prazo. Então, você não pode esperar o edital abrir para se preparar. Você tem que estar estudando constantemente para, quando o edital abrir, você estar preparado para obter a aprovação. O importante, segundo os especialistas, é que o concurseiro não perca o foco e saiba identificar oportunidades.